Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma revisão aqui sobre plano tangente. Eu vou tentar fazer aqui a dedução, né, da equação do plano tangente de forma um pouco diferente do que eu fiz na aula, porque isso acho que pode ajudar alguns alunos que talvez não entenderam ali aquela dedução. Essencialmente é a mesma coisa, só que eu vou fazer um apelo um pouco diferente aqui na demonstração não, na dedução, né? Então, primeiro, a gente tem aqui uma função f de um domínio em R2, de R2 em R, né? E a gente já viu que se as derivadas parciais fx num ponto aqui AB do domínio, né, e fy ponto AB do domínio existem, né, a gente pode interpretar essas duas derivadas aqui como sendo os coeficientes angulares, né, daquelas duas retas tangentes que aparecem ali no gráfico da função, né, que são as retas tangentes aos cortes, no caso dessa aqui com y igual a b e dessa aqui o corte com x igual a a. Aí você tem esses dois coeficientes angulares. Ou seja, em outras palavras, né, quando você pega essa reta aqui, ó, R1 de t igual a, vamos colocar assim, vou pegar R1 como sendo a reta t com b fixado, né? T, b, f de AB mais fx de AB x, x não, né? T menos A, né? Quer dizer, estou pegando justamente a reta no R3 que passa pelo ponto AB, f de AB, né, quando eu tomo t igual a e cujo coeficiente angular, quando eu olho ali para a projeção dessa reta no plano x e z, o coeficiente angular dessa reta é justamente a derivada parcial com relação a x no ponto AB, né? Então a gente está interpretando dessa maneira. Deixa eu até fazer o desenho para você visualizar, né, relembrar o desenho aqui, né? Então o desenho era esse aqui, né? Tem aqui x, y, z, né? Você está pensando numa função aqui cujo gráfico é algo assim, né? E está analisando as derivadas. Isso é coisa que a gente já fez, né? Só estou relembrando mesmo porque eu vou partir disso para deduzir o que seria o plano tangente. Então a gente faz um corte aqui fixando B, que é esse caso aqui, eu estou fixando y igual a B, né? Então eu vou ter, sei lá, uma curva mais ou menos assim, né? Seria a curva que é a interseção desse plano y igual a b. E aí o que eu estou falando para vocês, que a gente já interpretou, é que a gente pode pensar nessa reta tangente, que passa por esse ponto aqui, é tangente a essa curva, né, como sendo justamente essa reta R1, aqui, né, estou chamando de R1. Essa é a parametrização dessa reta, né. E analogamente, se você fixa o x igual a, né? Ou seja, nessa primeira coordenada você pega sempre igual a A, então você está olhando só em cima do plano x igual a A, que seria esse plano aqui que passa por A e é paralelo ao plano YZ. Aí você tem essa parametrização aqui, f de AB. Claro que tem como escrever essa parametrização de outra forma, mas eu fiz com vocês assim, né? Fy de AB t menos b, aqui, que aí quando eu pego t igual a b, eu vou estar justamente em cima do ponto AB, f de AB. Claro que eu poderia, por exemplo, parametrizar de modo que quando eu pegasse t igual a 0, eu ia passar no ponto AB, f de AB, né? Aí aqui não ia aparecer A, ia aparecer A menos t, né? Aqui ia aparecer B menos t, né? E aqui também ia ficar diferente. Mas a gente está trabalhando assim, o que seria então essa reta R2? Você faz um corte com x igual a A, vai ter uma curva aqui, e aí essa reta justamente que passa por esse ponto e é tangente a essa curva aqui, né? Essa curva com x fixado igual a A. Então,
uma forma, né, de fazer isso aqui é pegar a equação geral de um plano aqui e forçar que esse plano, essa equação geral do plano, seja a equação daquele plano que contém essas duas retas, né? Dá para fazer isso, você vai chegar no mesmo resultado que eu vou chegar aqui, foi assim que eu fiz na aula. Mas aqui eu quero fazer um pouco diferente, quero pensar da seguinte maneira. Tem várias formas da gente definir um plano, né? Por exemplo, você pode definir o plano a partir do ponto por onde ele passa e do vetor normal aqui, a esse plano. E eu quero justamente um vetor que seja normal, tanto a reta R1 quanto a reta R2. Eu quero definir o plano justamente que passa por esse ponto e tem como vetor normal esse vetor normal aqui. Como é que eu consigo encontrar um vetor normal a essas duas retas aqui? Fazendo o produto vetorial dos dois vetores diretores da reta, digamos aqui, V2 e V1, certo? Não é isso? Se eu conseguir descobrir esse V1 e esse V2 aqui, eu faço o produto vetorial V1 vezes V2, isso aqui vai ser justamente o meu vetor normal, que é o vetor que vai definir o meu plano, que eu quero chamar de plano tangente aqui, né, a essa superfície nesse ponto, né? Então, como é que a gente pode encontrar um vetor V1 desse aqui e um vetor V2? Eu tenho a parametrização aqui dessas retas, né? Para encontrar o vetor V1, eu preciso ver a diferença aqui entre, sei lá, o valor do R1 nesse ponto, né, que seria o R1 de A, aqui por exemplo, menos o R1 num outro ponto aqui na frente, isso dá um vetor diretor, né? Só para já aparecer bonitinha a equação aqui, a gente pode pegar justamente V1 aqui como sendo R1 de A mais 1, que seria um pontinho aqui, mais na frente, menos R1 de A. Claro, você pode perguntar por que A mais 1? Eu quis pegar A mais 1 para garantir que não estou em cima do A, né? Eu quero pegar um ponto diferente de A, mas poderia ter pegado A menos 1 também, ficaria para o lado de cá, né? Ou você poderia ter pego, melhor dizendo, né, A menos 1. Ou poderia colocar um outro ponto aqui, né? O importante é que seja diferente de A, porque aí você consegue um vetor diretor, só isso. Aí, por conveniência, eu escolhi A mais 1. E vocês vão perceber aqui por quê. Por quê? Quando você pega aqui R1 de A mais 1, isso vai dar o quê? A mais 1 no lugar de T aqui, né? A mais 1 no lugar de B, fica B, né? F de A, B. Quando eu coloco A mais 1 aqui, no lugar de T, vai dar o quê? Vai dar A mais 1 menos A. Então, vai dar isso aqui vezes 1. Então, só Fx de AB. Isso aqui menos o vetor AP F de AB, não é? Porque aqui vai zerar quando você aplica em A. Quando você faz essa diferença aqui, qual o vetor V1 que você vai obter? 1, porque vai ficar A mais 1 menos A. P menos B, 0. F de AB mais Fx de AB menos F de AB, vai sumir o F de AB, vai ficar só o Fx de AB. Então, se você faz a mesma conta aqui, com essa parametrização da outra reta, seria R2 de B mais 1 menos R2 de B, você vai encontrar esse vetor V2 aqui, né? Que, de forma análoga, aqui você vai ver que dá 0, 1, Fy de AB. Então, o que vai acontecer? N, que é o vetor que a gente está procurando para definir esse plano tangente, tem que ser esse produto vetorial, que é IJK. V1 vai ser 1, 0, Fx de AB. E aqui 0, 1, Fy de AB. Então, quem que é o vetor normal? O vetor normal é I vezes
o determinante dessa matrizinha reduzida aqui, né? Você tira essa linha e essa coluna, então vai dar o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui, que é 0 vezes fy menos fx vezes 1, então vai ficar menos fx de AB, né? Mais j vezes o determinante dessa matriz reduzida aqui, tirando essa linha e essa coluna, né? Então vai ser só que invertido, né? Porque aqui é o termo 1, 2, então 1 mais 2 é 3, fica menos 1 elevado a 3, então dá menos 1 multiplicando aqui na frente, né? Lembrando que eu estou usando aqui o método de, acho que é Laplace que chama, né? Que você calcula as matrizes dos cofatores aqui, etc. Então, quando você tem subíndices aqui que a soma deles dá ímpar, você inverte o sinal. Então, aqui, qual que é o determinante dessa submatriz? Vai ser 1 vezes fy, só que com o sinal invertido. Então, vai ficar menos fy de AB. Né? Mas, agora tira essas duas, o determinante dessa matriz aqui. Como o subíndice aqui é 1, 3, 1 mais 3 é 4, vai ficar positivo. Então, vai ficar K vezes 1. Então, só reescrevendo esse vetor aqui, eu prefiro escrever ele assim, vai ser menos fx de AB menos fy de AB e 1. Né? É comum, pelo menos os físicos gostam de colocar um vetorzinho, um sinalzinho de vetor aqui, né? Vamos seguir essa notação. Então é isso aqui. Bom, você já tem um vetor normal, você tem um ponto por onde você quer que esse plano esteja passando, então acabou, né? Você tem a equação do plano. Como que fica a equação do plano? Vou colocar aqui a equação do plano com o vetor normal. N, dado acima aqui, né? Esse N aqui. E que passa por A, B, F de AB. Né? Passa por esse ponto aqui. Qual que vai ser então? Vai ser menos F x de AB vezes x menos A menos Fy de AB vezes y menos B mais 1 vezes z menos f de AB igual a 0. Essa é a equação do plano. Então, reescrevendo isso aqui, a gente faz um exemplo aqui, reescrevendo essa última equação, o que a gente tem? Que z é igual a f de AB mais fx de AB, x menos A, mais fy de AB, y menos B. Oh, desculpa, não saiu aí, né, no vídeo, então deixa eu mudar aqui. Então, só reescrevendo aquela última equação, né, isolando o z aqui, essa é a equação do plano, né? Isso aqui, na verdade, essa equação é a equação que contém essas duas retas, né? Mas é o que a gente quer chamar aqui de equação do plano tangente, né? Tem uma certa imprecisão nisso, já comentei com vocês na aula, né? Porque eu ainda não falei de diferenciabilidade da função. Então, em algumas situações específicas onde a função aqui não é diferenciável no ponto, essa definição ela fica um pouco, digamos assim, de uma perspectiva geométrica, né, pensando na geometria da coisa, chamar isso de plano tangente às vezes pode não fazer muito sentido, porque você espera que algo que seja tangente aproxime bem ali o gráfico da função numa vizinhança do ponto. Mas quando a função não é diferenciável, não é verdade que isso aqui está aproximando bem. E como a gente vai ver daqui um pouco, revisar, né,
uma função pode ter as derivadas parciais, sem problema algum, mas mesmo assim não ser diferenciável num ponto. Então, tem uma certa sutileza aqui, né? Apesar de que a gente pode chamar isso aqui de equação do plano tangente, e não tem nenhuma imprecisão ao dizer isso, desde que essas duas derivadas aqui, ó, essas duas derivadas parciais estejam bem definidas, eu posso muito bem calcular que equação é essa daqui, né? Então, não tem imprecisão nessa definição, né? Por causa da unicidade das derivadas parciais, na verdade, mas ela pode ter uma certa incoerência geométrica, né, do que aquilo, comparado com aquilo que a gente espera que seja o plano tangente. Mas isso é resolvido justamente no próximo tópico que a gente vai abordar, que é o tópico de diferenciação da função. A gente vai dizer que uma função é diferenciável. Quando ela é diferenciável, aí a gente vai poder dizer que, de fato, isso aqui, até mesmo de um ponto de vista mais geométrico, é o plano tangente, digamos assim. Ou, talvez, né, aí também vai fazer mais sentido falar de linearização, né, da função, porque aí realmente esse plano tangente vai aproximar bem o gráfico da função. Então, por enquanto, simplesmente vamos falar que isso aqui é a equação do plano tangente ao gráfico de f de x, y igual a z no ponto A, P, F de AB. É isso aí, né? Então acho que já deu para relembrar aí. A gente deduziu de uma maneira um pouco diferente, né? Mas é a mesma equação, né? A gente chegou na mesma equação, como deveria acontecer mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aqui f de x, y igual a y cosseno de x menos y. Pegar essa função aí, então, no ponto, eu quero achar, né, óbvio, fazendo o exemplo de plano tangente, no ponto 2, 2, aí quando você coloca xy igual a 2, vai dar cosseno de 0, 1 vezes 2, 2, né? Então vai passar por esse ponto aqui. Quero justamente encontrar aí o plano tangente ao gráfico dessa função, né, no ponto 2, 2, 2, né? Então o que você tem que fazer? fx, xy vai ser igual a quê? Que derivada parcial com relação a x, o y você vê como uma constante, então vai dar menos y seno de x menos y. Quando você deriva aqui dentro com relação, quando você aplica a regra da cadeia, né, aqui é a derivada do cosseno, que é menos o seno, vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a x, que é 1. Então fica assim mesmo. E fy de xy é igual ao quê? A derivada com relação a y, a derivada do primeiro vezes o segundo, cosseno de x menos y, vezes mais, né, a derivada, o primeiro vezes a derivada do segundo, que é y, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, menos o seno de x menos y, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 1. Que na verdade então vai dar cosseno de x menos y mais y seno de x menos y. Então, a gente precisa saber o que? As derivadas parciais nos pontos em questão. Aqui, né? Então vai ser fx de xy, ou de 2, 2 é igual a seno de 0, né? Aqui vai ser 2 vezes o seno de 0, menos 2 vezes o seno de 0, que vai dar 0, e fy de 2, 2 é igual a cosseno de 0, que é 1, e aqui 2 vezes o seno de 0, que é 0, então vai dar 1. Né? Portanto, a equação aqui vai ser o quê? Z igual a f de AB, a gente já sabe aqui que é 2, né? Que vai ser sempre esse valor aqui,
2, mais a derivada com relação a x é 0, né? Que é essa aqui, vai zerar então esse primeiro termo aqui, mais 1 vezes y menos 2. Né? Então, a equação aqui desse plano tangente vai ser z igual a y. Simplesmente essa equação aqui, z igual a y, é a equação do plano tangente ao gráfico dessa função nesse ponto aqui. Então é isso aí, pessoal. Por hora é isso que eu queria fazer, né? E aí depois a gente continua uma próxima revisão aí. Bons estudos e até mais.